Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. A nossa Capela Santa Edviges, ela está no bairro São João Batista, na rua Conceição Chacon Magalhães, número 86. Celebramos a Santa Missa aos domingos, às 8 horas da manhã. Você é nosso convidado, nossa convidada. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus Cristo faz o segundo anúncio da sua morte e ressurreição. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto angustiante deve ser, mesmo para Jesus, mesmo sendo ele o Filho de Deus encarnado em nossa natureza, a dimensão humana da sua vida tinha consciência do que haveria de passar e certamente sofria por isso. Jesus Cristo sorriu, chorou, sentiu fome, sentiu sede, conviveu com as pessoas, ele teve as mesmas experiências humanas que nós temos, a ponto de também ele ter os sentimentos humanos que nós temos. E no momento em que, ensinando aos seus discípulos, como diz o Evangelho de hoje, dentre estes ensinamentos, ele os coloca a par da realidade que os afetava a todos, principalmente ao próprio Jesus Cristo. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, ele será morto, mas ressuscitará 3 dias depois. Este é o anúncio que Jesus Cristo faz. E enquanto isto, com que está preocupado o discípulo de Jesus? Qual era o assunto entre os seus discípulos? Quem era o maior próximo a Jesus? Neste reino que haveria de ser implantado, cada um já começa ali a escolher o seu cargo, cada um querendo ser mais importante. Ou seja, não estavam ainda integrados no projeto iniciado por Jesus. Estavam ainda preocupados com dimensões humanas, enquanto Jesus Cristo está falando de coisas eternas, de um projeto que é eterno, de um projeto que marca para sempre a vida dos seus discípulos, a vida dos seus apóstolos e a vida de todas as gerações que vêm após Jesus. Sobretudo das gerações e das culturas que aderem ao seu projeto de Evangelho. É um ensinamento para que também nós busquemos identificar que o que nos torna grandes, o que nos torna importantes, o que faz com que nós tenhamos definido o nosso lugar na história, não é exatamente aquilo que
que nós nos apresentamos como somos, mas é a qualidade da maneira como nós estamos no mundo. É a capacidade, a habilidade de transformar em ação, em atitude, a fé que nós professamos, a imagem de Deus que nós cultivamos, o evangelho que nós bebemos e que nós alimentamos a nossa fé. É isso que vai fazer com que o nosso lugar na história seja definido. É isso que nos tornará grandes. Por isso mesmo a palavra muito firme de Jesus Cristo, quando reúne os seus discípulos, certamente até com um sentimento humano de frustração pela forma como eles lidavam com a seriedade do projeto iniciado por Cristo. Quando ele diz, se alguém quer ser o primeiro, se alguém quer ser grande, se alguém quer ser o maior, se alguém quer ser o principal, seja aquele que serve. Seja aquele que se desfaz de toda característica, de toda postura, de toda atitude que vai reverter bem apenas para si mesmo. Seja aquele que se abre para o mundo, sobretudo para o mundo que precisa de ti. E aí ele diz, quem acolhe aquele que necessita, quem acolhe essa criança, acolhe a mim. Este está correspondendo ao projeto inicial de reino. E quem acolhe a mim, quem faz a sua adesão ao meu projeto, este está aderindo não a mim exatamente, mas àquele que me enviou. Ou seja, é o ensinamento mais profundo deste dia que os discípulos não foram capazes de compreender, mas que nós somos capazes. Porque nós podemos olhar todas as experiências anteriores a nós, inclusive dos discípulos, e a partir disto balizar a nossa própria postura diante do convite de Cristo, que nos chama, que nos atrai, que nos vocaciona e pede de nós um sim, não apenas com palavras, mas com atitudes, com firmeza, com verdade. Isto é o nosso ponto de decisão. É isto que nos fará ser diferentes e sermos bons aos olhos de Deus e à luz da nossa própria consciência. Que este Cristo nos auxilie sempre a corresponder àquilo que de nós se espera. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.